Havia uma vez um grande mosteiro em uma parte da China, onde cerca de 500 monges viviam. Todos eles praticavam o caminho da autorrealização sob o comando de seu mestre. Um dia, um homem foi ao mosteiro para se tornar discípulo. Ele disse ao mestre Zen: "Senhor, eu quero me conhecer, quero conhecer a verdade." O mestre Zen olhou para ele e disse: "Se você quer conhecer a verdade, terá que colocar sua vida inteira em jogo. Pode levar toda a sua vida para conhecer a verdade e ainda assim não há garantia de que nesta vida você chegará a conhecer a verdade. Você está pronto para isso?" O discípulo respondeu: "Senhor, eu vim aqui para não recuar. Estou pronto para isso." O mestre disse: "Se é assim, então faça uma coisa. Há 500 monges neste mosteiro. Cuide da tarefa de bater arroz para eles. Apenas continue batendo arroz de manhã até a noite. Quando estiver cansado, vá dormir. E quando acordar de manhã, comece a bater arroz novamente. Não faça mais nada, não pense em mais nada. Siga esse caminho. Além disso, não venha a mim novamente. Eu irei até você quando necessário." O jovem começou a bater arroz conforme as instruções de seu mestre. Havia 500 discípulos no mosteiro e todos eles precisavam de comida. Portanto, o discípulo acordava cedo de manhã e começava a bater arroz até a noite. Quando estava cansado, ele dormia na mesma sala onde batia o arroz. Ele não falava com ninguém e ninguém se aproximava para falar com ele. Por alguns meses, enquanto batia o arroz, todos os tipos de pensamentos vinham à sua mente. No entanto, quando esses pensamentos não encontravam novos assuntos, eles desapareciam por si mesmos. Lentamente, seus pensamentos começaram a diminuir. Depois de alguns anos, ele até esqueceu seu próprio nome. Ele sempre ficava em silêncio e continuava a bater arroz em um estado sem pensamentos. Ele não meditava nem lia qualquer escritura. Os discípulos mais antigos do mosteiro o consideravam insignificante e muito inferior a eles. 12 anos se passaram fazendo isso. Depois de 12 anos, um dia o mestre Zen anunciou que seu tempo final estava se aproximando e ele precisava escolher seu sucessor, que seria o líder do mosteiro após ele. Portanto, qualquer discípulo que tivesse alcançado a autorrealização deveria escrever algumas linhas perto da porta do mestre à noite, linhas que abrangessem toda a sua experiência. Muitos discípulos pensaram em fazer isso. Um dos discípulos mais antigos do mosteiro foi lá e trouxe algumas linhas. Ele era muito conhecedor das escrituras budistas e todos os discípulos o consideravam como o possível sucessor do mestre. Ele escreveu: "A mente é como um espelho sobre o qual o pó dos pensamentos e desejos se acumula. Limpar esse pó é a meditação. Quando o pó é removido e o espelho da mente fica claro, a salvação é alcançada." Quando o mestre acordou de manhã e viu essas linhas, ele ficou muito zangado e disse: "Que idiota escreveu toda essa porcaria na minha parede?" O discípulo mais antigo ficou em silêncio. No entanto, as linhas que ele escreveu continham sabedoria, mas era um conhecimento superficial. O discípulo mais antigo era muito inteligente. Ele escreveu as linhas, mas não assinou embaixo, pois ele mesmo não sabia se estava certo ou não, já que ele não tinha alcançado a autorrealização. O mestre rejeitou completamente essas linhas. Todos ficaram surpresos com isso. Esse incidente se tornou um tópico de discussão em todo o mosteiro. 2 discípulos passaram pelo discípulo que havia chegado 12 anos atrás e costumava bater arroz dia e noite. Ele riu suavemente depois de ouvir a discussão deles. Ambos os discípulos perguntaram por que ele estava rindo. Ele respondeu que riu porque o mestre estava certo. Todas essas linhas eram lixo e não tinham valor. Os discípulos ficaram chocados e perguntaram se ele poderia escrever algumas linhas melhores. O discípulo do arroz respondeu que não sabia escrever porque era analfabeto, mas poderia dizer algumas linhas. Se eles escrevessem as linhas, ele iria com eles concordando com a escrita. Eles concordaram, então foram até o quarto do mestre.
O discípulo do arroz disse algumas linhas, e o outro discípulo as escreveu na parede e assinou como discípulo do arroz. Eles esperavam a mesma reação do mestre como antes, mas as linhas que ele disse eram incríveis. As linhas diziam: a mente é apenas uma ilusão. Não há mente nem espelho da mente. E quando a mente não existe, onde o pó pode se assentar? Aquele que sabe disso conheceu a verdade. Quando o mestre viu essas linhas, ele se levantou no meio da noite e foi até o jovem discípulo do arroz que estava dormindo. Ele o acordou e disse: pegue isto, pegue meu bastão e pegue minha vestimenta. A partir de hoje, você é meu sucessor. Mas saia deste mosteiro imediatamente e vá para longe daqui. Eu sei que há muitos estudiosos neste mosteiro que se consideram superiores a você. Eles vão te matar porque não podem tolerar o fato de que um simples discípulo do arroz se tornou iluminado, enquanto eles não conseguiram. Você tem tudo o que eu tenho, e você conseguiu enquanto batia arroz. E eu sei que onde quer que você vá, as pessoas virão até você, porque quando uma flor desabrocha, sua fragrância começa a se espalhar por todos os lugares. O discípulo do arroz tocou os pés de seu mestre e saiu de lá naquela noite. Se olharmos para nossas vidas, veremos que muitas pessoas pensam que a meditação só pode ser feita sentando em um lugar com os olhos fechados, mas na realidade não é assim. A meditação pode ser praticada até mesmo enquanto se caminha ou enquanto se faz algum trabalho. O verdadeiro significado da meditação é estar tão absorto naquilo que você está fazendo que nem mesmo está ciente do seu corpo, assim como o discípulo do arroz que ficou tão absorto em bater arroz que não tinha senso de si mesmo. E um dia, enquanto batia arroz, ele alcançou a autorrealização. Da mesma forma, Zen significa estar no momento presente o tempo todo e não pensar em nada, porque a mente existe enquanto há pensamentos. Quando não há pensamentos, a mente também desaparece. E quando a mente não está mais presente, só o seu verdadeiro eu puro permanece. Na verdade, não precisamos fazer nenhuma outra prática espiritual para conhecer nossa verdadeira natureza. Só precisamos nos perder completamente naquilo que estamos fazendo, ficar tão absortos em nosso trabalho, que o trabalho se torna meditação. Espero que você tenha gostado e que este vídeo tenha agregado em sua vida de alguma forma. Este é o propósito da Trilha do Sábio. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.